gente discutiu a questão da profecia e da experiência, ou seja, o livro de Apocalipse como profecia, como resultado das visões que João recebeu, mas também como experiência do próprio João. Há uma expressão no versículo 2 que é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E essa expressão vai se repetir em mais 3 versículos, ainda no capítulo 1, no versículo 9, o outro no capítulo 6, no versículo 9, e o outro no capítulo 20, no versículo 4. Então nós temos esses 4 versículos que repetem essa expressão, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Em praticamente todos eles, João está se referindo à razão pela qual os cristãos são perseguidos. Principalmente no capítulo 6 e no capítulo 20, ele vai descrever situações nas quais essa frase ela se refere à razão da perseguição aos cristãos, ou seja, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, as pessoas estavam sendo perseguidas porque se recusavam a adorar a César, se recusavam a participar do culto ao imperador e, ao invés disso, declaravam o senhorio de Jesus Cristo sobre todas as coisas, inclusive sobre a vida civil, a vida política dessas pessoas. E o que a gente discutiu também um pouco, há 2 semanas atrás, foi a ideia de que o que João recebeu nas suas visões foi o que ele viu. Não é? Até sendo um pouco redundante, foi aquilo que o anjo enviado por Jesus Cristo lhe mostrou. Mas também, como a gente viu, essas revelações são também resultado daquilo que ele percebeu, daquilo que ele observou, ou seja, daquilo que ele mesmo conheceu. Se por um lado, para João, ou para aqueles que leem o livro de Apocalipse, se dão conta disso, o conteúdo da revelação é algo descrito como uma mensagem profética, por outro lado, é também fruto daquilo que João mesmo experimentou como perseguido e como exilado. Então, por exemplo, se nós lemos no capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer o seguinte: eu, João, vosso irmão, companheiro vosso na tribulação e no reinado e na perseverança por Jesus, encontrava-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então a gente discutiu que aquilo que João viu, né, é aquilo que ele também percebeu, é aquilo que ele experimentou como cristão perseguido. Então, se por um lado a gente tem o Apocalipse como revelação, também existe esse aspecto que o que João experimentou, o que João viu, o que João percebeu, não foi só aquilo que lhe foi dado como visão, mas foi também aquilo que ele mesmo vivenciou. Então, assim, João claramente se apresenta como um profeta. Então, aqui, deixa eu colocar, aqui já desmonta uma das, eu diria assim, um dos erros de muita gente que leu o Apocalipse, dizendo que todo ele foi uma revelação. Exato. Porque existe aí, Apocalipse desta forma. porque existe aí a narrativa de experiências vividas. E não necessariamente revelação, seja em visão ou sonho. Para mim fica claro que são as duas coisas. Quando você diz as duas coisas, a revelação, visão, mais a experiência vivida. Exato. Tá. E aí a gente então continua discutindo essa questão da profecia e da experiência em relação agora à comunidade cristã.
Por exemplo, no versículo 3, ele vai dizer assim: bem-aventurado quem lê e os que escutam as palavras desta profecia. Então, de novo, para reforçar aquela ideia de que o conteúdo do Apocalipse é uma revelação, são as visões que João recebeu do anjo enviado por Jesus, e ele vai classificar isso como profecia, essas visões, né, as palavras dessa profecia. E essa expressão também se repete pelo menos mais 4 vezes nesse livro de Apocalipse, principalmente ou exclusivamente no capítulo 22. E aí está marcado para vocês, versículos 7, 10, 18 e 19. Em todas... usando o termo profetias, né? Exatamente. No grego, tá. A diferença é que nos versículos 7, 10 e 18, ele vai usar esse adendo aí. Tu biblion tuton. Tutu. Perdão, exato. tutu. Isso. Que é as palavras desta profecia deste livro. E ele está falando especificamente sobre o livro de Apocalipse. A única diferença é que esses outros 3 versículos aqui trazem esse adendo, mas a ideia é a mesma. É a percepção do livro de Apocalipse como profecia, como palavra de Deus destinada ao seu povo. No caso aqui do Apocalipse, às comunidades cristãs. Então a gente tem claramente a ideia de João como profeta. Ele se apresenta como profeta. Por exemplo, no capítulo 10, dos versículos 8 a 11, ele diz o seguinte: e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele me disse: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele me disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Quando a gente chegar no capítulo 10, a gente vai discutir um pouco melhor, mais detalhadamente, as imagens que são mostradas aqui nesses versículos. Mas eu separei ele justamente para ilustrar que João aqui é descrito no livro de Apocalipse como profeta. Tá certo? E uma coisa que me chamou a atenção, que eu queria discutir um pouco com vocês, é o seguinte: é essa frase que eu coloquei embaixo. Ser canal de revelação não requer autoridade eclesial, mas requer escuta atenta e disposição em servir. Como é que vocês analisam essa frase, essa colocação? Perigosa. Perigosa por qual motivo? Ou por quais motivos? Porque ela é não institucional. Como é que uma voz não institucional vai falar em nome da igreja? Mas, por outro lado, eu vejo que ela é a essência da figura dos profetas do Antigo Testamento, que não eram pessoas necessariamente ligadas ao templo e que falavam contra o templo, contra os sacerdotes, contra os reis. E aí vem uma pergunta que eu me faço: se a revelação, e inclusive do Apocalipse, vai ter cartas às 7 igrejas com reprimendas às igrejas, como é que uma voz institucional se levanta para falar contra a instituição da qual ele pertence e cúmplice? Exatamente, porque aquilo que ele revela, ou aquilo que ele transmite, né, aquilo que lhe é revelado e é transmitido às igrejas, a maioria delas são palavras duras. Daniel, deixa eu te perguntar uma coisa. Certamente aqui desse grupo você é o representante da igreja mais institucional entre nós aqui.
Como é que você vê essa colocação? Olha, primeiro que o profeta, se a gente for olhar numa visão institucional, do próprio das igrejas ditas católicas, né? Sejam elas de ramo oriental ou ocidental, a profecia ela se encontra no contexto comunitário. E no contexto Uhum, comunitário, posso dizer que de certa forma, murado, né, ladeado pelo clero, né? Mas, assim, um profeta que não faz parte do sistema, porque, assim, eu vejo os profetas do Antigo Testamento, apesar de não serem, talvez, clérigos, né? Mas eram homens que, de certa forma, tinham uma fé com o templo e criticavam aquilo que eles viam no templo, né? E João, já pela experiência com Cristo, né? Apesar dele trazer uma profecia, mas essa é uma profecia comunitária, né? Eu vejo nisso também o papel o papel do clero também como aquele que puxa aquele que chama a comunidade a profetizar, né? Mas não profetizar no sentido que talvez se entenda hoje, né? Que profetizar seja prever coisas no futuro, né? O que não é o sentido mesmo da palavra. Mas Isso não é profetizar, profetizar, isso é profetizar. profetizar. Mas profetizar no sentido da denúncia mesmo, como é no relato bíblico, né? Talvez esse profetizar aí do profetias, do grego, né? Se você pegar no sentido dele mais puro mesmo, a, as profetisas ou as mulheres do oráculo, né? Eram de fato aquelas que previam as coisas, né? Mas a profecia cristã e a profecia bíblica, eu sempre, assim, a partir dos nossos estudos, eu vejo ela como algo comunitário, né? Não é algo isolado, não é João meramente isolado, mas é João com uma comunidade, João falando a uma comunidade, e essa comunidade respondendo a João, talvez como numa sinergia. É essa a visão que eu estou tendo até o versículo 3 do Apocalipse, né? Uma uhum. sinergia de um pai espiritual, né? E a João com a sua comunidade.